Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de História. Na última aula, nós compreendemos a relação entre as mudanças econômicas e sociais na Baixa Idade Média, na visão dos europeus do período. Também entendemos a denominação Renascimento Cultural e Humanismo, ok? Assunto que continuaremos na aula de hoje. Vamos lá? Para que vocês possam acompanhar aí da casa de vocês, eu peço que abram a apostila 3 na página 123. Prontos? Bom, os humanistas não negavam a religião. Eles queriam conviver com ela, mas valorizando a ação humana e a liberdade de criar, agir e fazer escolhas. Portanto, foram fortes influenciadores de um novo jeito, uma nova forma de pensamento, que passou a coexistir com o teocentrismo. Este é chamado de antropocentrismo, ou seja, o homem passa a estar no centro das ações. Não é uma ruptura com a Igreja Católica, tá? No caso, passa a ser reconhecido o valor, as ações dos homens. Então, como uma criação divina, porém que tem liberdade de criar, agir e fazer escolhas. Ok? Então, este é o antropocentrismo, o homem no centro das ações. O teocentrismo atribui a Deus a centralidade em relação ao universo. Ok? Só para reforçar, o pensamento antropocêntrico confere aos seres humanos a posição de centro do universo. Ok? Então percebam nessa tabela aqui, nesses quadrinhos ao lado. Nós temos a Alta Idade Média, no qual predominava o teocentrismo. Dá para dividir a palavra. Ok? Deus no centro. Já na Baixa Idade Média, no final da Baixa Idade Média, quando teremos um momento de transição, nós vamos ter a coexistência entre o teocentrismo e o antropocentrismo. Então, o homem no centro. Ok? E a partir do Renascimento, a gente vai ter uma predominância do antropocentrismo. Ok? Antes de prosseguir com o conteúdo, eu sugiro que vocês resolvam comigo esta atividade da página 123, atividade 1. Leia o texto do holandês Erasmo de Roterdã, escrito no século XVI. No presente, o homem se faz através da posse da razão. Se as árvores e bestas selvagens crescem, os homens, creia-me, moldam-se. Pois pode-se demonstrar que não existe animal mais selvagem ou perigoso do que um homem que sempre atue por ambição, desejo, ira, inveja ou mau gênio. Donde se pode concluir que aquele que não permite que seu filho seja instruído de forma conveniente não é homem, nem filho de homem. Se o homem se realizar com sabedoria, eu poderia quase dizer que resultaria em um ser semelhante a Deus. De acordo com Erasmo de Roterdã, o que distingue os homens dos animais? Bom, vamos pensar no texto. De acordo com o texto, é o uso da razão que diferencia os homens dos animais. Pessoal, vocês precisam lembrar que o uso do termo homens usado no texto se refere à humanidade, ou seja, a todos os seres humanos, homens e mulheres. Ok? B. Explique a afirmativa. As bestas selvagens crescem, os homens moldam-se. Bom, percebam o seguinte, o autor afirma que os animais vivem como nascem, de acordo com uma ordem pré-estabelecida. Um boi é um boi. Já os seres humanos podem se transformar ao longo da vida, pois têm capacidade para isso. Tem razão. É o uso da razão. As ideias de Erasmo podem ser consideradas humanistas? Justifique. Sim, podem ser consideradas humanistas.
O humanismo afirma a capacidade humana de pensar, de criar e de transformar a si mesmo e a realidade ao seu redor. Ok? Os textos se multiplicam, o surgimento da imprensa. Bom, por volta do século XV, uma invenção chinesa chegada à Europa foi aperfeiçoada pelo inventor e gráfico Johannes Gutenberg. Essa invenção ganhou o nome de imprensa, uma máquina gráfica que imprimia textos. Até então, pessoal, os livros e todos os demais documentos tinham de ser escritos e copiados à mão. Era um trabalho muito demorado e por isso circulavam pouquíssimas cópias de cada obra. Com o surgimento da imprensa, letras feitas de chumbo eram posicionadas numa forma, compondo o texto em uma matriz. Depois, era só passar tinta sobre elas e prensar o papel. A impressão também era um trabalho demorado, mas o resultado era vantajoso, pois permitia tirar quantas cópias se quisessem. Textos e livros passaram a ser impressos e a circular com maior facilidade. Assim, além do conhecimento oral, a escrita se tornava um importante meio de registrar e divulgar conhecimento e novidades. Observe a imagem ao fundo. É uma ilustração de Giovanni Stradano, de cerca de 1600. É uma imagem que mostra uma oficina de impressão do período estudado. Nela, notamos a divisão de trabalho. Há trabalhadores montando as placas com os tipos móveis, outros cobrindo essas placas com tinta. Um prensando a placa sobre a folha e outro arrumando as folhas impressas. Na Idade Média, os saberes se concentravam nos poucos materiais que eram escritos, certo? Afinal, poucas pessoas aprendiam a ler e escrever. Apenas alguns membros da nobreza e especialmente pessoas ligadas ao clero. A Igreja Católica concentrava a produção de manuscritos e a produção de iluminuras, com as imagens que nós já aprendemos anteriormente. O primeiro livro impresso por Gutenberg foi a Bíblia. Então, essa concentração pela Igreja ainda permaneceu durante muito tempo após a invenção da imprensa. Apesar disso, com o passar do tempo, a imprensa foi possibilitando o aumento e a variedade de produtos de informações, e a maior circulação fez com que os impressos atingissem um número um pouco maior de pessoas. Até os dias atuais, a produção e a divulgação de informações e conhecimento continuam ligados ao exercício de projetos políticos de poder. Ok? Página 125. O método científico. O método defendido e utilizado pelos pensadores humanistas para desenvolver estudos e tentar desvendar o mundo era uma combinação entre o raciocínio, que é a capacidade dos seres humanos de elaborar as ideias, e a observação dos mais diversos fenômenos. Por exemplo, naturais, como chuvas, quedas, doenças, estrelas, e também filosóficos, como a retomada dos pensamentos de autores da antiguidade. Tudo isso para entender seu funcionamento. Esse método, lentamente aperfeiçoado, deu origem a muitas teorias científicas. O astrônomo polonês Nicolau Copérnico, por exemplo, desenvolveu uma nova teoria sobre o universo e o seu funcionamento. Enquanto a Igreja Católica defendia que a Terra era o centro do universo, teoria conhecida como geocentrismo, ele defendeu em uma obra de 1543 que no centro do universo estava o Sol, que é a teoria heliocêntrica. E em torno do Sol giravam todos os planetas, inclusive a Terra. Temendo uma reação da Igreja, Copérnico acabou escondendo esse trabalho e somente publicou no fim da vida, no fim de sua vida. A Igreja defendia a teoria geocêntrica do grego Ptolomeu, que de acordo com esse autor da Antiguidade, a Terra era fixa no universo e em torno dela giravam os outros astros, inclusive o Sol. Essa teoria está representada nessa imagem que eu vou assinalar para vocês. Ok?
Essa imagem, então, a Terra estava ao centro, né? Então, a teoria de Ptolomeu, né, vocês podem ver que é uma ilustração que foi feita em 1708, ok? A teoria do Ptolomeu era defendida pela Igreja porque concordava com a concepção de que Deus era o criador de todas as coisas e o livro de Gênesis na Bíblia relatava a criação da Terra, sendo, portanto, o astro mais importante. Na mesma obra medieval, né, está a ilustração da teoria defendida por Copérnico, do século XVI, né, o heliocentrismo. De acordo com a teoria heliocêntrica, o Sol era o centro do universo, e em torno dele a Terra e os demais astros giravam. Décadas mais tarde, já no século XVI, o alemão Kepler inventou o telescópio e constatou que a órbita dos planetas era elíptica, ou seja, que eles giravam em torno de um corpo no espaço. No século XVII, o cientista italiano Galileu Galilei, observando as estrelas através do telescópio, comprovou a teoria de Copérnico, né? Essa descoberta foi muito importante, pois a partir dela, outras teorias sobre astronomia e física puderam ser criadas. Mapas e instrumentos de navegação também foram inventados, ou melhor, utilizados graças a referências mais precisas, exatas de localização, que utilizavam os astros como referências. Os conhecimentos obtidos junto aos árabes, né, a respeito das navegações também foi muito importante nesse processo de aperfeiçoamento, né, do método científico. As descobertas de Copérnico e Galileu, né, não foram aceitas pela Igreja Católica no período, ok? O livro de Copérnico, por exemplo, foi proibido em 1616 e Galileu foi perseguido pela Inquisição, que era o tribunal, né, instituído pela Igreja Católica para julgar acusados de crimes contra a fé católica. E obrigado, né, este autor foi obrigado a negar suas ideias publicamente em 1633, além de ser condenado à prisão domiciliar. Apenas em 1992, ou seja, 350 anos depois, o Papa João Paulo II reconheceu publicamente que a Igreja tinha errado ao condenar Galileu e suas ideias. A medicina também se modificou nesse período, graças aos estudos de anatomia. Depois de séculos de proibição, a Igreja permitiu, em 1492, a dissecação de cadáveres. Essa prática foi muito importante, pois as descobertas experimentais serviram de base para os médicos, que passaram a entender melhor sobre o funcionamento dos órgãos e sistemas do corpo. E também foi interessante para os artistas, que podiam retratar o corpo humano com maior precisão. Novamente, o contato com os árabes e os persas também contribuiu com a medicina europeia. Muitos conhecimentos desses povos foram incorporados à medicina europeia, ok? A ilustração que temos aqui ao lado, uma ilustração anônima do século XVI, registra uma aula de anatomia do médico e barbeiro inglês John Bannister. Ele é considerado responsável pelos estudos de medicina na Inglaterra desse período. As suas obsessões, pela medicina e as suas observações, em cadáveres foram vitais para a compreensão de órgãos, de ossos do esqueleto e do sistema circulatório, ok? Bom, pessoal, então chegamos ao fim de mais uma aula. Na aula de hoje, nós compreendemos o conjunto de mudanças na Europa que ficou conhecido como Renascimento Cultural, assunto que continuaremos na próxima aula. Na próxima aula também iremos aprender sobre a arte dos renascentistas, ok? Bom, espero que tenham gostado da aula de hoje. Acima está meu contato caso tenham dúvidas, ok? Bons estudos, muito obrigado e até a próxima aula.